O diagrama de Chicago é conhecido como a espinha de peixe, né? Ou diagrama de 6Ms, ou diagrama de causa e efeito, né? Aí eu pus um modelinho aí menor, mas depois aí tem um lá na frente maior, o mesmo modelo, né? Bem ampliado, né? Por que ele vai estar... assim, o mais comum, eu acho ele super comum, foi o primeiro que eu aprendi a usar, lá na Unilever, que a gente usava muito, usando, né? E qual que é o objetivo dele? Indicar a relação entre o efeito e as causas que vai contribuir para uma ocorrência futura, tá? O diagrama é conhecido como 6M, porque ele tem em vista as causas para um determinado efeito em um processo que se enquadra em 3 categorias. O meio ambiente, a gente correlaciona o meio ambiente com o efeito causado, o material, mão de obra, método, máquina e a medida, tá? Então, às vezes, você vai conhecer ele aí como diagrama de 6M. Outros como diagrama de Chikawa, conhecido também como a espinha de peixe, né? Olha ele bem grande aí. Então, eu tenho o método, né? A falta do procedimento documentado, não tem supervisor na produção. A máquina, o que está relacionado à máquina? Qual é a causa, né? Equipamento muito antigo, precisa de troca, muitas paradas para manutenção, porque o equipamento é antigo, e aí tem muita quebra de peça, né? Qual que é a causa? O material, a matéria-prima é de baixa qualidade, né? Ou é uma matéria-prima que causa alguma alteração durante o processo, o fornecedor atrasa muito na entrega desses insumos, né? Aí na mão de obra, operários eles estão sem treinamentos, eles são operários desmotivados. Hoje a gente tem que estar relacionando sempre a saúde mental desse trabalhador nesses processos também, tá? É um operário que ele está desmotivado, o operário ele está cansado, esse operário está com problema familiar e isso está interferindo na mão de obra dele dentro da empresa. Então, eu preciso ter essas causas, né? Não há sistema no controle da produção, está falando de medida. O equipamento está mal calibrado, então, por ele estar mal calibrado, está tendo muita parada para manutenção, porque ele é um equipamento antigo, trocou-se a peça, mas essa peça não foi bem colocada, então eu estou tendo aí um equipamento que não tem uma calibração correta para atividade, né? E dentro do meio ambiente, falta espaço nessa linha de produção, está muito apertado, tem como a pessoa se locomover, né, com o espaço adequado ou não, faz muito calor nessa linha de produção, a iluminação está inadequada, então são os 6Ms de método, máquina, material, mão de obra, medida e meio ambiente. E eu vou relacionar essas causas desses 6Ms para eu ver qual que é o efeito, qual que é o problema, o produto com defeito, né? Um acidente de trabalho. Qual foi o método? Esse colaborador ele não tinha supervisor na área, ele foi colocado lá sem um treinamento adequado, né? Essa máquina, ela era uma máquina que o colaborador nunca mexeu e ela era uma máquina mais antiga, então parava todo o tempo e o colaborador tinha que colocar a mão para poder desenroscar, destravar o produto. Então, o diagrama de Chikawa, ou conhecido como a espinha de peixe, ela é bastante conhecida, né, de fácil resolução, né? Se a gente entender o que é o método, a máquina, o material, a mão de obra, a medida e o meio ambiente, a gente consegue, né, fazer boas ações, chegar à causa do problema, à raiz do problema e conseguir executar aí uma melhor planejamento de ação, tá? A técnicas de incidente crítico, né? A gente precisa avaliar também os incidentes críticos e a gente vai ter uma técnica para isso, né? Que é uma análise operacional qualitativa, então, de aplicação na fase operacional do sistema, e cujos procedimentos envolvem o fator humano em qualquer grau, tá? Então, aí, são técnicas que a gente vai inserir, que a gente vai avaliar dos incidentes críticos que poderiam ou podem se tornar quase um acidente de trabalho.
É o método que a gente identifica os erros e as condições inseguras que o colaborador está exposto e que elas vão contribuir para ocorrências de acidentes com lesões reais e potenciais, tá? Então, são incidentes que muitas vezes eles acontecem ou que a gente vê que ele pode acontecer e que podem levar a ocorrências graves com lesões reais e potenciais. Potencial de uma amputação, de uma fratura exposta, ou até mesmo de morte, né? Então, a gente tem essas técnicas de incidente. Qual que é o objetivo? É a detecção de incidentes críticos e o tratamento dos riscos antes que os acidentes ocorram. É o olhar clínico, é o olhar para aquele incidente que parece que não vai dar em nada, mas que num deslize, em 1 segundo, ele se transforma num acidente mais grave, de grande potencial. A gente vai utilizar uma amostra aleatória, estratificada de observadores e participantes, selecionados dentro de uma população, né? Uma ocorrência do que já aconteceu e do que pode acontecer de mais grave. Então, a gente vai pegar essa amostra, qual é a probabilidade de acontecer esse acidente, né? Dentro daquela população ali, são 10 colaboradores por turno. Então, qual é a probabilidade que eu tenho de pessoas que veem aquele incidente, que sabem do que pode ocorrer, e pessoas que podem sofrer aqueles acidentes, tá? Então, esses são os objetivos. O observador participante, ele é selecionado dentro dos principais departamentos da empresa e ele procura representar as diversas operações da empresa em diferentes categorias de risco. Então, a gente chama lá um observador participante, um assistente administrativo do RH. Ele vem de dentro, né, dos principais departamentos e ele vai representar essas diversas operações da empresa. Então, e muitas vezes quem está de fora consegue ver um risco que às vezes até quem está lá dentro que já habituou tanto com o processo que não vê, tá? Um entrevistador que vai questionar, né, e vai incitar, recordar e descrever o incidente crítico, né? Então, eu tenho uma pessoa, o observador participante, aquele que vai para o departamento, que vai tentar representar aquelas diversas operações, e eu tenho um entrevistador, aquele que vai tentar recordar esse incidente, os erros que tenham cometidos ou observados e as falas que lhe tenham chamado a atenção. Então, dentro de uma avaliação, a gente tem esse observador participante, que é aquele que observa, que vê, né, que ele vê os erros, que ele observou a fala do que podia acontecer, ou do que pode ter acontecido, do que vai acontecer, né, e ele questiona, olha, Hamilton, por que esse processo aqui pode acontecer aqui uma amputação de membro? Né? E o Hamilton, como aquele observador participante que está participando do processo, ele vai falar, porque se eu pôr a mão aqui, eu tenho aqui 2 lancetas e elas podem cortar e amputar um dedo aqui, tá? Então, esse observador participante, ele acaba sendo aquele que vê, né, um incidente de uma forma mais crítica. Os incidentes pertinentes descritos pelo entrevistado devem ser transcritos e classificados em categoria de risco. Então, essas categorias são de pequeno, médio e grande, né? Então, depois da fala, depois da exposição, depois do reconhecimento desse risco, a gente vai transcrever e classificar a categoria desse risco, né? A participação da classificação são definidas em áreas problemas e a priorização das ações para combatê-las, corrigindo para a prevenção de problemas futuros. Então, a gente classifica aí como uma área problema e a gente prioriza as ações para a gente evitar coisas mais graves, problemas mais graves naquela área. A gente tem o resultado esperado, né, que é a revelação com confiança dos fatores causais, da causa, né, do fator que causa em termos de erro, condição insegura, acidentes na empresa. Então, a gente tem que buscar essas revelações desses fatores que já aconteceram para a gente ver a probabilidade desse incidente novamente acontecer. A identificação de fatores causais associados a acidentes com lesão ou sem lesão,
porque a gente tem aquela noção de que não teve lesão, não foi grave, né? Não é importante. E às vezes eu não tive lesão com Hamilton hoje, mas com Geovair amanhã eu posso ter uma lesão com o mesmo acidente, da mesma forma, no mesmo lugar. Então a gente tem que pegar essas revelações de confiança das causas, né, dos fatores causais, e associar também aos acidentes com lesão e sem lesão. Não é porque o acidente foi sem lesão que ele deixou de ter importância, ele não deixa de ter importância, né? A revelação de uma quantidade maior de informações sobre causas de acidente do que é possível pelo método atualmente disponível para estudos de acidente e fornecimento de uma medida mais sensível de segurança, tá? O uso das causas de acidente sem lesão, que a gente vai identificar a origem e ver a potencialidade dele acontecer com lesões, né? Volto a repetir, um acidente sem lesão não quer dizer que ele tenha sido um acidente sem importância. Pelo contrário, a gente tem que abrir os olhos para ele, porque se aconteceu hoje, amanhã pode acontecer um mais grave, né? Identificação e exames dos problemas de acidentes anteriores, a ocorrência deles em termos de consequência com danos à propriedade e produção de lesão. Então, a gente vai identificar, a gente vai buscar quais são os problemas de acidentes anteriores, quantos tiveram. Isso é muito utilizado em fábricas muito antigas, né, muito grandes, de problemas de acidentes anteriores àquele local, aquele local problema, aquele setor problema, para a gente saber o que está acontecendo e entrar com uma ação. Ele se torna um setor de prioridade, né? Para a gente tentar minimizar os riscos ali para não ter uma consequência mais grave. Conhecimento necessário para melhorar significativamente a capacidade de controle e identificação dos problemas de acidente, né? A gente tem que ter esse conhecimento. E quais são as vantagens que a gente usa para isso? Ele é um método flexível, que ele vai usar para melhorar o sistema, né, podendo ser multiutilizadores, então eu vou usar várias pessoas para poder fazer, ver qual que é a falha, onde que está essa falha. Os dados, eles são recolhidos a partir da perspectiva do entrevistado e de suas próprias palavras, né, colaboradores mais antigos, que conhecem a mais profundo o sistema, são colaboradores que podem ser os entrevistados, né? São colaboradores que podem relatar para vocês incidentes críticos que aconteceram na linha de produção, no setor de produção, na área de produção, que podem futuramente se transformar num problema mais grave. Então, a gente pode entrevistar várias pessoas, recolher todas essas informações, né? E tentar trazer, buscar soluções para retirar aquele setor de um problema, tá? Esses colaboradores, eles não são obrigados a participar desse processo, né, em nenhuma das situações, até porque, como ele é uma entrevista, que você vai ter que abordar esse colaborador, você vai ter que pedir para ele te contar relatos, ele pode se sentir coagido e não querer falar por medo de expor situações graves, né, que a supervisão já sabe, que a gerência já sabe, que a presidência da empresa já sabe, e ele depois sofrer retaliações. Então, pode acontecer do entrevistado não querer falar nada. Apesar de que hoje a gente vê que tem uns colaboradores bem abusados, eles falam mesmo, né? Mas tem aqueles ainda que são os mais antigos, aqueles mais sistemáticos, que eles temem falar e acontecer qualquer retaliação posteriormente, tá? Identifica até mesmo os eventos raros que podem ser perdidos por outros métodos que se incidem sobre os eventos comuns. Por quê? Porque vem pela fala do colaborador. A gente foca no visual, a gente foca muitas vezes nos questionários que a gente responde, mas a gente, muitas vezes na entrevista, a gente consegue desse colaborador eventos raros que já aconteceram, né, e que podem ser métodos que incidem sobre os eventos comuns e cotidianos, tá? E quais são as desvantagens que a gente tem sobre isso?
O primeiro problema vem dos tipos de fatos relatados, então a gente tem que ter cuidado nesses fatos relatados, que muitas vezes podem ser fatos que não aconteceram propriamente da forma que o colaborador vai te contar. Então, a gente tem que conhecer muito bem esse colaborador, a gente tem que saber quem ele é, né, e a veracidade daqueles casos. A gente sabe que as empresas têm muito tal do rádio peão, né? Te conta um conto, aumenta um ponto, e por aí, quando você vê, a história nem é tão crítica e nem tão desesperadora como chega no ouvido da gente, às vezes. Então, a gente tem que... A primeira desvantagem disso é os tipos de fatos relatados. Por isso que é importante que você entreviste várias pessoas da época daquele sistema. Existia um acidente muito grave, então vamos conversar com quem estava aqui naquela época, né? Várias pessoas que não sabem dessas entrevistas e que vão te relatar fatos e que depois você vai montar um quebra-cabeça sobre tudo isso, e esse quebra-cabeça vai formar ali para você a real situação do que aconteceu, para que você possa fazer os planos de ações, tá? A técnica do incidente crítico, ela conta com eventos que são lembrados pelos usuários, né? Então, precisam dessas informações e elas precisam ser confiáveis. Incidentes críticos, eles muitas vezes dependem de memória, então os incidentes podem ser imprecisos, tá? Então, a gente conta mais com a memória do colaborador e com o relato do colaborador, né? Que a gente vai contar. E a gente viveu esse fato lá na Unilever, por causa do colaborador que perdeu os membros inferiores, né, na máquina, no moedor. E depois a gente fazer os relatórios e ver qual que era o ponto mais crítico daquele setor, que é conhecido lá como a moagem, a gente precisou dos relatos de quem era colaborador e estava no dia, naquele momento, para contar para a gente como foi, passo a passo, o que aconteceu, como que era a máquina, porque depois disso já se colocou um moedor mais seguro, né, para evitar esses tipos de acidente. Então, a gente conta com essas técnicas de incidente crítico, muito mais com a memória dos colaboradores, das pessoas que viveram o fato, que estiveram presentes, do que com o que a gente vai ver ali naquela realidade, porque muita coisa já pode ter mudado. Mas, às vezes, por um único acidente grave que teve naquele setor, a gente tem ele como um setor muito crítico. Então, para a gente, na Unilever, a moagem era o setor crítico, né? A gente para contratar um colaborador, às vezes a gente tinha que ver até se aquele cara não tinha pensamento suicida, porque ele era o local mais crítico, era o local em que a água que descia na esteira para lavar o tomate, ela estava acima de 135 graus Celsius, então ela já causava queimadura de 2º e 3º grau. Era a área que o tomate ia descer lavado e depois ele ia cair dentro desse moedor, né? Então, assim, era todo um processo que a gente dependeu muito da memória de quem esteve lá na época do acidente, tá? E porque aí essas pessoas vão lembrando e vão te contando e a gente vai avaliando o risco existente de hoje, naquele momento que a gente tem no setor, tá? A avaliação qualitativa é uma avaliação que tem o propósito de facilitar a tabulação das informações e vai usando, né, a probabilidade do processo. Então, essa avaliação dessa probabilidade requer a definição prévia de questões de apoio. Então, qual que é a probabilidade de que um risco identificado em uma atividade do processo, no objetivo do processo, se materialize? Eu tenho uma probabilidade alta, mediana ou é baixa, né? Eu sempre tenho que pensar que o risco existe, mas qual é a probabilidade daquilo se materializar e virar ali uma perda de produto, ou uma consequência para o meio ambiente, ou até um acidente de trabalho muito grave, né? Na avaliação qualitativa, a gente faz essas perguntas.
Então, para resposta a isso, a gente vai ter a probabilidade baixa, né, que é improvável, né, ela ocorre menos que uma vez a cada ano e mais do que uma vez a cada 10 anos. Então, é uma probabilidade muito baixa, né, de ter algum acidente grave, algum problema grave. A probabilidade média, ela ocorre entre 1 e 10 vezes por ano. Então, eu vou ter aí já pensar nos custos que eu vou ter pelas ocorrências e as ações adicionais. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ter gastos médicos posteriormente, eu vou ter que trocar de peças dessa máquina posteriormente. O que vai acontecer? Ou eu vou pagar multa, né? Porque está trazendo problemas aí para o meio ambiente. Então, é uma probabilidade média. E uma probabilidade alta, ela é altamente provável, ocorre entre 10 e 100 vezes no ano, e tem a dificuldade de mitigar, mesmo com recursos, as ações adicionais. Né? Então, eu vou ter que fazer essa avaliação qualitativa, né, para ver se a probabilidade é baixa, média ou alta. Por isso que muitas vezes eu vou utilizar a memória do meu colaborador, a memória daqueles que já entendem e que viram outros processos acontecerem. Porque esse colaborador que perdeu os 2 membros, ele foi o único em 20, em 30 anos quase. Né? Ele foi o único que aconteceu. Já tem uns 26 para 27 anos. Então, qual é a probabilidade de acontecer novamente? Hoje ela é extremamente baixa, porque mudaram todo o processo. Mas naquela época ela era uma probabilidade alta, né? Ele tinha um risco maior. E análise do impacto que a gente vai ter, né? Depois que eu avaliei aí qualitativamente, eu vou fazer a avaliação de consequências do impacto, né? Que requer a parametrização das questões de apoio. Então, eu vou ter qual é o impacto na atividade caso o risco identificado se materialize, né? Então, da mesma forma das probabilidades, a gente vai fazer essas avaliações qualitativas. Então, o impacto é baixo, são poucos serviços ou atividades de menor importância nos processos, né? Que vão ser avaliadas, sendo afetadas, que podem provocar atrasos, ou é médio. Eu vou ter alguns serviços ou atividades no processo sendo avaliados e sendo afetados. Esse impacto, eu vou ter que parar a máquina por 2, 3 horas, e aí eu vou ter um atraso na entrega, um atraso na finalização desse processo, ou não. Ou eu não vou precisar parar a máquina, eu consigo resolver aquele problema sem que eu tenha que parar o processo, parar colaborador, né, tirar colaborador para uma outra sala, o tempo que eu levo para esse colaborador ir, a execução daquela atividade do conserto, para depois voltar ao colaborador. Tudo isso são avaliações que a gente vai fazendo, né, dentro da análise do impacto. E o impacto alto, que serviços essenciais são afetados, provocando atrasos graves e danos elevados. Né? Um impacto muito alto que a gente tem aí é na eletricidade. Faltou energia, o gerador começou imediatamente a funcionar, ou não, o gerador também não funcionou naquele momento, e aí toda a linha de produção acabou, parou de funcionar. Então, isso vai causar um atraso grave, um dano muito elevado. Dependendo da produção, do processo, do tipo de fabricação de produto, você tem até que descartar o produto, né? Porque aquele produto pode perder temperatura, consistência, e eu não posso mandar para o mercado de trabalho um produto que tem esse tipo de alteração, tá? E avaliação do grau de risco é outra avaliação que a gente vai fazer. Então, com base no resultado da análise de probabilidade de ocorrência, também a gente avalia o grau de risco, né? Em baixo, médio e alto. E o grau de risco, em particular, ele é derivado do cruzamento de dados que eu vou ter entre a probabilidade de ocorrência e o seu impacto. Então, eu faço a análise da probabilidade, faço do impacto, da análise de impacto, e aí nela eu vou, dentro dos dois, né, com base no resultado de probabilidade de impacto, eu vou definir o grau de risco, tá? Então, tá aí, a avaliação do grau de risco é normalmente feita de forma tabular,
em um artefato conhecido como matriz classificadora do grau de risco, tá? Então, eu tenho uma probabilidade, eu avalio a probabilidade. Ela é rara, baixa, média, alta ou quase certa, né? E o impacto, ele é insignificante, pequeno, médio, grande ou muito grande. Onde vermelho eu tenho de médio, grande, muito grande, o amarelo moderado, pequeno, né? E até moderado entra no médio aí, e a probabilidade, o verde fica aí como insignificante, pequeno, e dependendo se for raro e grande, né, o impacto for grande, mas ele é raro, acontece a cada 20 anos, a cada 30 anos, então ele é baixo para mim, ele é muito raro, ele é insignificante, tá? Então as cores são essas, em algumas outras matrizes elas vão vir com numerações, né, com valores, que aí vocês vão ter que ver qual é a classificação desses valores, tá? Mas uma grande maioria usa por essa coloração. Então, a probabilidade que eu tenho é baixa, mas o impacto é médio, então, peraí, então eu tenho que ficar atento, porque eu posso ter que alterar processo, ter gastos, né, financeiros, então eu vou ter que pensar num plano de ação para minimizar isso daí e trazer ele para pequeno, tá? Para tomar decisões em termos de priorização e alocação de recursos na gestão de risco, é importante a gente compreender que determinar o grau de risco. Então, risco baixo é um risco tolerável, nenhuma ação imediata é necessária, porém a gente tem que monitorar esse risco, para que a gente não tenha problemas mais graves, né? A gente vai tratar os riscos nessa classe apenas com restrições, com custo e esforço de tratamento, se não for, essas restrições não forem significativas. Não quer dizer que o risco é baixo, que ele não exista. Hoje ele é baixo, mas se a gente não monitorar, amanhã ele se torna um risco mais alto, tá? Ele pode passar aí para um risco de grau médio. Então, é a situação de tensão no médio, e, se possível, o risco deve ser tratado em médio prazo, tá? Eu vou ter que determinar um prazo para o tratamento, para o plano de ação começar a ser executado e finalizado, vou determinar um responsável para isso, para esse plano de ação. Ele deve ser monitorado com frequência, então uma inspeção planejada ali, mesmo não planejada, né? Eu posso resolver fazer uma inspeção ali semanalmente, agendada semanalmente, para ver se esse risco, se ele está aumentando ou não, fazer algumas restrições que podem ser consideradas para priorizar o tratamento nessa classe. Então, risco médio precisa ser monitorado, precisa ter um responsável dessa monitorização, precisa ter um prazo para execução desse plano de ação, para que não possa agravar e nem trazer nenhuma lesão a colaborador e ao nome da empresa posteriormente, né? O risco de grau alto, ele é um risco intolerável, numa situação de grande preocupação, né? E as ações, elas devem ser tomadas rapidamente e os resultados precisam ser monitorados frequentemente para ver se esses riscos vão alterar, ou se eu preciso alterar as minhas ações. Às vezes, naquele momento que aquele risco é intolerável, de grau alto, que eu tenho um risco eminente de acidente e até de morte, eu tenho que tomar algumas ações de imediato, mas que posteriormente, sendo acompanhada, eu posso mudar algumas ações. Às vezes, umas ações emergenciais para estabilizar o risco e, posteriormente, eu vir com outras ações para que a gente vá monitorando e reduzindo esse risco gradativamente, né? Então, esses riscos aí devem ser tratados independente da restrição. Às vezes ele vai ter custos, às vezes ele vai ter esforço de tratamento, às vezes eu vou ter que mudar drasticamente todo um processo, né? Porque o risco é iminente, ele é alto, então eu não posso deixar de tomar uma ação emergencial naquele momento. Então, é o risco mais alto e é um risco eminente de morte, de acidente de trabalho, de perca de material grave, né? De acidentes coletivos, né? Então, a gente tem que ficar atento a esse risco de grau alto, tá? E
a gente planeja os riscos, né? O grau de risco, ele é determinado a partir dessa avaliação dos riscos, e ele vai interferir tanto no planejamento, na priorização e na classificação desses riscos. Às vezes, a priori, eu tenho um risco que eu já faço todo um planejamento e todo um processo de ação. E aí surgem novos que eu vou ter que priorizar e deixar aquele que eu achava que era importante para um segundo plano. Então, eu vou interferir no planejamento, na priorização e na classificação dos riscos. E a partir do resultado da avaliação do grau de risco, a gente vai definir quais que serão constantemente monitorados e as estratégias para o tratamento de cada um deles. Então, é a partir desse resultado dessa avaliação, né, desse grau de risco, que eu vou determinar, não, nesse daqui eu vou fazer essa estratégia, né, porque nesse momento a gravidade dele é maior do que esse daqui, que pode esperar aí uma semana, 10 dias, que vai ser monitorado, constantemente monitorado, mas eu posso esperar aqui até 10 dias, 15 dias, enquanto eu estou executando o plano de ação do outro, que se torna muito mais importante, tá? A monitorização dos riscos contínuos tem que ter um responsável, né, que vai acompanhar esse processo e o comportamento do risco que foi identificado. Tem que ter relatórios, tá? Se necessário, vai ter que surgir intervenções e estratégias para afastar por completo a possibilidade dele se materializar. Então, é importante que eu faça relatórios desses riscos. Então, está tendo a monitorização, tenha-se relatórios, elaborem relatórios. É importante que tudo seja documentado, os riscos expostos sejam documentados. Toda vez que eu vejo monitoração de risco, eu lembro lá da Vale, lá com as barragens. Eles sabiam o risco era monitorizado. Eles sabiam que aquilo ali a qualquer momento poderia vir abaixo. Aquele risco foi identificado, que a barragem estava toda rachada e estava cheia de problemas. Eles sabiam que a cidade estava exposta ao risco. Não eram só os colaboradores. Existia toda uma população em volta que viviam aquele risco constantemente. Então, ela estava sendo acompanhada, mas ali não foi feito um plano de ação de imediato, porque a gente confia no tal do não, hoje não aconteceu, amanhã não vai acontecer, né? Então, muitas vezes a gente vê o risco e a gente tem que pensar a longo prazo. Tá? Hoje, ela não tem risco de romper hoje, mas e segunda-feira? Será que até lá ela não vai romper ou já rompeu? E a Vale, ela pecou muito nisso daí, né? Ela sabia que o risco existia, o risco foi colocado dentro de relatórios, existiu a empresa, existiam os engenheiros que assinaram, né, expondo o risco, e não foi tomada nenhuma medida importante, né, no comportamento daquele risco que intervisse para evitar uma tragédia como foi nas barragens, né? Então, às vezes o engenheiro, ele fica na cabeça, né, desse negócio. Acaba que a gente ouviu muito o nome de engenheiro quando teve o problema da Vale, né? E eles sabiam, aquele risco era monitorado. Existia rachadura. Eles sabiam quanto ela estava abrindo por dia, quantos centímetros ela estava dilatando por dia. Então, eles sabiam que a qualquer momento ela iria levar tudo abaixo, né? Mas não interviram, né? Não tiveram uma estratégia para afastar aquilo ali, para esvaziar. Eu não sei se esse processo de esvaziamento ali daria certo, mas aconteceu um gravíssimo acidente que levou funcionários, casas, pessoas de fora, né? Maquinários, terceiros, e foi trazendo um transtorno muito grande. Então, encontrei o risco, ele é iminente, eu tenho que pensar lá na frente também, eu não posso olhar com um olhar clínico só do hoje, eu tenho que pensar daqui 5 dias, 10 dias, 15 dias, 1 ano. Se esse risco ainda é alto, então ele pode levar a uma tragédia maior, ele pode levar a um acidente coletivo maior, que eu não vou perder só 1, 2, 3 colaboradores, eu posso perder 300, 400 colaboradores,
né? Eu não sei como foi o processo da Geolab no todo, mas na época o meu sobrinho trabalhava lá e ele falou assim, tia, eles sabiam do risco que tinha aquele laboratório, as pessoas sabiam do risco eminente que tinha ali dentro, né? E já tinha sido relatado pelos funcionários dentro do laboratório os riscos que eram eminentes ali, daquela fiação, de todo o processo que existia lá dentro. Eles não quiseram tomar nenhuma atitude porque seria um gasto muito grande. Então, acabou tendo um acidente grande. Graças a Deus, não houveram vítimas, né? Vítimas fatais, né? Não houve, foi mais perca material. Mas assustou muita gente. Então, os riscos, quanto mais alto você identificá-los e você coloque ele à frente com uma pessoa que vá monitorar e acompanhar esse risco para a gente poder saber quais são as estratégias que a gente vai usar para minimizá-los, tá? Isso é muito importante. Então, nesse sentido, a ferramenta que a gente mais usa nesses riscos é a 5W2H. Por quê? Porque auxilia os responsáveis envolvidos. Então, ela vai trazer para mim subsídios para formulação de respostas àquele problema encontrado, tá? Então, o que ela fala, né? O que, por quê, quem, quanto, como, quando e onde, né? O que pode acontecer? Por que pode acontecer? Quem vai estar envolvido se acontecer? Quanto vai acontecer e o que vai ser perdido? Como pode acontecer? Quando pode acontecer? E onde pode acontecer? Essa ferramenta 5W2H é a mais utilizada para monitorar esses riscos, porque de forma reduzida ela faz bem que um checklist, né, dessas atividades que vão precisar ser desenvolvidas. Então ela traz o máximo de clareza possível por parte dos colaboradores na instituição. Fala isso, Simone, que eu não li, não. O que a Simone falou? Professora, você estava falando do acidente da Vale, eu estava lembrando do acidente que aconteceu agora no início do mês, no dia 9. 2 irmãos inalaram gás e acabaram caindo dentro da tubulação na cachaçaria. Aí a irmã chamou um terceiro, chamou o motorista, caiu os 3 e morreu os 3 lá por inalação desse gás. Acho que foi em Campo Limpo. Eu vi. Um era o proprietário. O irmão dele e Ele era o proprietário, o irmão. Acho que quando abriu, já começou a passar mal, aí o outro veio também, passou mal e foi, né, um processo em cadeia. Qual que era o risco que tinha ali? Será que esse cara, dessa fabricação dessa cachaça aí, ele sabia que durante o processo poderia ser liberado esse tipo de gás altamente tóxico e que fosse matar justamente ele? Então, com a experiência deles, eu fiquei pensando nisso, né? Tá? Já tem experiência, trabalha com isso, não entendi o que aconteceu com eles. Hoje em dia, o que eu vejo? Eu dou algumas aulas lá na FAMA e às vezes eu vejo lá o pessoal da química, eles estão numa tal de fabricação de cerveja artesanal, a turma inteira. Tô conseguindo. E assim, eu não conheço o processo da fabricação da cerveja. Não conheço. Acho que o Hamilton trabalhou lá na Ambev, Hamilton. O Hamilton, eu acho que o Hamilton vai saber falar. O que eu sei é que o álcool, né, a fabricação da cachaça aí, ela libera alguns gases no seu processo. Então, como que esse cara não sabia se ele já era um produtor? Aonde que houve essa falha? Né? Se a gente for voltar aqui, o que aconteceu? Onde que foi o erro? Cadê a raiz, a causa desse erro? Né? Por que liberou esse gás? Será que passou o tempo? Que eu não sei se ela fica curtida, como é que é o processo? Se passou esse tempo, se ele ficou tempo a mais, né? Ou se esse gás ele deveria
ser liberado de forma espontânea por alguma canalização que não foi liberada, né? Então, processo de fabricação, você sabe tudo. O que aconteceu? Ali dá uma análise de acidente muito boa, né? Daquele acidente. E o mais interessante é que um passou mal e aí o outro foi. Será que o outro, o irmão do dono da cachaça, do cachaceiro, não sabia daquele risco? Será que ele também não houve um treinamento? Ela dá uma boa análise, se a gente for pensar bem, né? Porque tem que existir um processo de treinamento naquilo ali. Ah, mas era cachaça caseira, era feito lá no... Gente, mas aquilo ali pode ter sido às vezes era uma fábrica que o cara fazia, engarrafava, punha rótulo e vendia. Tinha autorização da Anvisa, tinha toda a documentação liberada. E o que aconteceu ali? Quem? Por quê? Quando? Onde? Né? Onde que estava o erro? O que aconteceu? Por que ele foi abrir aquilo ali? Ele foi abrir para manusear? Foi abrir só para mostrar? Foi abrir justamente para o gás sair? E às vezes esse gás já estava acumulado há um tempo excedente, e aí ele, na hora que ele fez pressão, saiu o gás. O que aconteceu? Dá uma análise muito boa de acidente do trabalho ali, né? Outra coisa que a gente tem que fazer é controlar os riscos, né? Então, toda empresa, a gente deverá desenvolver procedimentos, regras, rotinas para avaliar a eficácia do plano de gestão de risco, tá? Então, vocês vão ter que criar um método, um documento, né, um questionário, uma ferramenta que vocês façam o controle dessa gestão. Que esse grupo, essas pessoas que forem acompanhar vocês nesse processo do plano de gerenciamento, desse controle de risco, ela venha te trazer informações fidedignas para que o plano seja executado ou que faça alterações no plano. O plano de gestão de risco, ele não é um quadradinho que fica só impresso e eu vou seguir aquilo ali, porque o risco muda, a gente altera o plano. Então, ele é completamente maleável, a gente movimenta o plano de gestão de risco constantemente, tá? A gente vai manusear esse plano de gestão. Dúvidas? Até aqui nenhuma, não. Só o Hamilton, né, que tem dúvida. Quem mais? Daniel, dúvida? Simone, respondeu. Ulisses, Felipe. Eu não tenho, não. Não? Por enquanto, não. Só cachaça. Agora não perguntar como é que é o processo de fabricação da cachaça caseira. Quem tá pensando um monte de live que tem hoje, levanta a mão. Eu não. Olha só, então... Vocês querem parar por aqui? Amanhã a gente volta às 7 horas da manhã? 7? Professorinha, Meu Deus. 58.